Entrei na rede 25 de agosto de 51. Pedro Medeiros. Entrei na rede em 1955, trabalhei 35 anos na rede ferroviária, me aposentei em 1983, supervisor de estações. Eu é Antônio Carlos Argulo Calixto, 67 anos. Eu entrei na rede em 9 de julho de 1957. Roque Soares Camargo. Entrei na rede em 62, 10 de maio de 62. Serviço de topografia de obras novas. Na ferrovia tinha mais ou menos em torno de 80 profissões. Maquinista, chefe de trem, engenheiro, né? O pessoal das oficinas. Comecei realmente a andar de trem, que foi as minhas paixões, em 1955. É diferente de qualquer outro tipo de transporte. E o que a gente lamenta, que hoje eu trabalho na imprensa, ainda não consegui filmar uma viagem. Mas a imprensa toda, a grande, faz. Como é a vida de um caminhoneiro? Vocês todos já viram, né? Desde que sai de casa, se despede da família, na marinha, como é que é a marinha mercante, na aviação, todos os modais de transporte, as televisões exploram como é a vida de um funcionário. Eu tenho 60 anos e nunca vi uma emissora de TV acompanhar desde a saída de casa, quando se despede da família, como é que é ficar 12, 15 horas dentro de uma cabine de locomotiva. O ferroviário era a classe mais unida que existia. Porque se alguma conquista os ferroviários têm hoje, somente o Cedido, que trabalhou na aviação férrea e depois passou para o plano federal, foi meu caso, nós conquistamos os direitos com breve. Nós parávamos, os trens paravam e não tinha quem apelasse. As condições de maquinista eram meio precárias. Até hoje continuam. E quando passou para a iniciativa privada, piorou muito mais. Quando a gente trabalhava 2 numa locomotiva, a iniciativa privada colocou só um para fazer o mesmo serviço. Um colega, um amigo meu, que era telegrafista, disse: Pedro, vamos praticar telegrafia. Eu pratiquei telegrafia, passei a ser telegrafista e daí deslanchei. 99,9% vestia a camiseta. Porque um maquinista pegar um trem aqui em Rio Grande, muitas vezes ficar 2, 3 horas parado, sentado na estação esperando realmente entrar em serviço. E assim, muitos outros, trabalhadores de linha, então, mesmo com a pouca cultura que muitos tinham, também vestiam a camiseta, porque o cara saía dali e ia lá fora, qual é a tua profissão? Eu sou ferroviário. O cara enchia a boca para dizer que é ferroviário. Qualquer adolescente ou jovem de 20 anos seria Bagé num trem de passageiro, que a poltrona reclinável, os carros se modernizaram, tudo quando saiu já era assim, compatível com o ônibus. Diferença de 40 minutos a mais que o ônibus. Nunca mais ele sobe no ônibus. Só que eles não conhecem, não têm oportunidade, como em outros países. Porque se o trem tivesse até hoje aí, com certeza estava lotado. Infelizmente, a política governamental está tentando reverter esse quadro, porque a ferrovia hoje tem que fazer esse trabalho da história da ferrovia. E o senhor mostrou ali um frigorífico por dentro. Eu sei bem porque eu morei 2 anos dentro de um. Como assim? Eu fui removido de Pedro Osório para Rio Grande. E não tinha casa para morar e morei dentro de um frigorífico. A gente contando isso ninguém acredita, né? Na estação da Serra, eu tinha uns 15 anos para ferroviário, e o trem descia a serra ali entre Pinhala e Santa Maria. Pra ter uma ideia, aqui Santa Maria 0, lá em cima 900 metros, igual essa serra do mar, assim, mais ou menos. Então, naquele tempo, na década de 50, era a locomotiva Maria Fumaça. Então, na estação entre Pinhala e Santa Maria, tinha uma estação chamada Pedreira, que era ferroviário, e a estação era encravada na rocha. E ali tinha um segurança, porque os trens quando desciam, por exemplo, se falhasse os freios, principalmente a locomotiva a vapor, em primeiro lugar os guarda-freios, tinha 2, 3 guarda-freios, os trens naquelas curvas, e eles correndo em cima dos vagões. É uma coisa assim que não dava mais. Eu assisti e eles vinham apertando os freios manual. Eu era menina. Eles passavam aqui na frente, que tinha o trilho do trem, de capote, e corriam lá em cima. Como é que pode? Não sei. Pulavam de um vagão para o outro. Eu até conheci o Paulo nessas... Ele vinha de trem. Namoro de trem, né? E o pai não deixava, eram 4 gurias, ele não deixava nós abrir a janela da estação. Era agente de estação. E nós fazíamos um furinho assim na janela e aí espiava. Então eu trabalhava um dia lá na estiva, né? Era telegrafista, né?
E aí eu pegava o trem, que passava lá umas 9 da manhã, e eu ia até Cachoeira, só para olhar espiando pelo furinho da janela. São as histórias que tem da ferrovia que é fantástica, né? A ferrovia é um polo gerador de concentração, de fixação do homem. Esse é o primeiro passo. Fixação do homem, fixa naquele local que ele vai trabalhar, né? E dali começa a se desenvolver. Nós tivemos locais que eram postos telefônicos, que era só uma casinha, onde ficava lá um auxiliar de maquinista, para eventualmente, quando os trens vinham e um ia ficar muito tempo parado, eles vinham fazer o cruzamento ali. Então, eventualmente isso. Aquele posto de telefônico foi feito mais uma casinha, porque depois fixaram o cara lá, aí de repente tem mais uma outra casa, daqui a pouco aparece um barzinho por perto, que vem uma quitanda por aí, e vai povoando. Para pedir um remédio, eu, por exemplo, no Basílio, tinha que pedir para Pelotas, para um colega meu comprar lá na farmácia, depois eu mandava para o maquinista do trem o dinheiro para pagar aquilo. Muitas pessoas, às vezes, o marido brigava com a mulher, chamavam a gente da estação porque era a maior autoridade. Hoje a ferrovia é lucro e mais nada. Quando passa uma locomotiva dessa, uma 500, me dá uma saudade, quando eu era lá atrás, quando eu era guri. Que nós fomos criados na beira da linha, comendo feijão da cooperativa. O que eu mais gostava era isso aí, viajar. Uma pergunta mais subjetiva, assim, o que a ferrovia, seja na aviação, depois na rede, hoje significou e significa na vida de vocês? Tudo. Ferroviária é tudo geral. Progresso, família, principalmente a família ferroviária, desde toda a ferrovia.